Eu vou fazer uma leitura aqui da Meimei. Ela é uma leitura através de Chico Xavier. Me chamou muita atenção. Algo mais. O crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção da de Deus, pediu certo dia ao Senhor graça de aprender o propósito divino e saiu para o campo. De início, encontrou-se com o vento que cantava e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse a sementeira e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu-lhe uma flor, que lhe contou: minha missão é preparar um fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem atacou o pé de grande árvore, que protegia um poço d'água, cheio de rãs. E a árvore lhe falou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios que fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou: essas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas na defesa de minha própria raiz contra os vermes de destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Essa mensagem tocou bastante. Essa mensagem está numa agenda que a gente tem, né? Para vender da 2015. Então, cada mês tem uma mensagem de Chico, muito legal. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejamos todos amparados, fraternalmente amparados. Sejamos todos bem-vindos à casa mais uma vez. Vamos, depois dessa mensagem, a nossa prece de abertura. Vamos buscar então a sintonia com o mais alto, mentalizando a figura de Jesus em nossas mentes e corações, rogando ao Senhor da vida que mais uma vez se faça presente através de sua luz, de sua doce paz, de sua presença luminosa e amiga. E também de seus trabalhadores do plano maior, nossos espíritos mensageiros, benfeitores do bem e da paz. Que nós possamos, Senhor, hoje novamente receber ensinamentos, aurir forças e energias na construção íntima de todos nós, no autoaperfeiçoamento, na edificação do homem novo, sob as bases da nossa doutrina espírita cristã. Senhor, que cada anjo de guarda aqui presente, que cada espírito amigo e protetor, possa também nos intuir para a Tua paz, em direção ao Teu Evangelho, e possam esses espíritos amigos fazer com que a nossa oração chegue àqueles que gostariam de estar aqui, mas não puderam, aos desencarnados de toda a ordem, que por certo também aqui dividem este ambiente de paz conosco, aqueles que se debatem nas dores, nas viciações, nos medos, nos conflitos, nos processos obsessivos, todos, Senhor.
reúne todos sobre o teu Evangelho. Nós sabemos que este é o trabalho que não cessa. E estamos aqui, de alguma sorte, tentando seguir. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Bom, nós temos hoje a psicóloga, né, e já amiga e sempre presente aqui na casa, a doutora Natália, né, que traz a sua mensagem, né, e ao final da atividade a gente detalha as próximas palestras que teremos. Né. Hoje, com a Natália, que é do Centro Espírita Paz do Senhor, né, que inclusive ela tem equipe junto hoje, não sei como é que foi. Natália. Obrigada. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Como é bom estarmos aqui. Essa fala, para os nossos cumprimentos iniciais, nos remete ao Evangelho. Nos remete àquela passagem evangélica de Jesus e a transfiguração no Tabor, Jesus em diálogo com Moisés e Elias, Pedro, Simão e Tiago, os três apóstolos de grande mediunidade, que num platô abaixo viram a transfiguração. Quando Jesus volta, desce e chega até eles, Pedro, num transporte de alegria, de emoção, naquela madrugada ele diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Porque, Senhor, como é bom estarmos aqui. É isso que dizemos essa noite. Porque Simão Pedro, a felicidade dele era tal que ele nem lembrou de dizer: Senhor, façamos 4 tendas. Porque as noites desérticas eram muito frias e ele nem se preocupou com o seu conforto na madrugada. Senhor, façamos 3 tendas. Como é bom. Então, amigos queridos, como é bom nesta noite estarmos aqui. A nossa conversa vai falar sobre a importância da evangelização dentro da casa espírita, a importância da evangelização dentro dos lares e na família. Então estão todos convidados para uma viagem do berço ao túmulo, uma jornada existencial. Por que isso? A música da cantora Maria Rita, ao falar da morte, ela diz que nascer e morrer são 2 lados da mesma moeda. Então a gente pensa num portal transdimensional. Então tá, nesses 2 lados, nessa faceta, 2 facetas da mesma moeda, nós chegamos num berço, hipoteticamente, e saímos pela porta do túmulo. Mas nesse meio tempo nós temos aí uma jornada existencial. Ao longo de nossa conversa falaremos sobre a importância da evangelização, a importância da assiduidade na evangelização, do comparecimento. Não basta trazer o seu filho no início dos trabalhos do ano, apresentar para o evangelizador, para a evangelizadora, e só vir no dia que o capítulo da novela não vai ser bom. A importância deste comparecimento, a responsabilidade dos pais na educação espiritual, porque a educação para a vida nos moldes da terra nós nos preocupamos em dar, mas a responsabilidade dos pais na educação espiritual dos filhos que Deus lhes enviou. E começamos com o tema a importância da evangelização e terminaremos com ele, a importância da evangelização na visão dos espíritos. Vamos lá? Todo mundo então apostos para a nossa jornada existencial, do berço ao túmulo. Começamos então falando da importância da evangelização. Essa foto particularmente é linda. Nós vemos uma mão marcada pela passagem do tempo. Imaginamos aí que pelo ganho da experiência, através do trabalho, através do labor, segurando uma mão ainda jovem, ainda incipiente na caminhada da encarnação.
esta foto nos fez pensar, quando a encontramos, num diálogo que ouvimos quando psicóloga na ala psiquiátrica do Hospital Regional. Fomos receber à porta da ala, toda gradeada, tudo com chave, tudo trancado. Fomos receber à porta da ala um paciente que estava internando em surto psicótico e era um jovem, um adolescente. Tanto que para a família conseguir internação, foi preciso que o juizado de menores mandasse uma carta para que o adolescente fosse recebido. E aí o diálogo, não era um diálogo, a briga entre o adolescente e sua mãe na porta da aula psiquiátrica nos fez pensar muito na reencarnação, nesses afetos e desafetos que se reúnem sob o mesmo teto e formam uma família. Porque ele gritava com a mãe na porta e dizia assim: se tiver essa tal de reencarnação, eu calada, é lógico, né? Se tiver essa tal de reencarnação, eu quero te avisar, mulher, para a mãe, que quando eu vier na próxima encarnação, eu quero estar muito longe de ti. Ao que ela dizia: pois eu vou pedir, se tiver reencarnação, quero vir tua filha, daí vai ver o que eu vou te fazer. Eu dizia: meu Deus, eu já estou programando a próxima, mas aos berros, e olha que de forma amorosa, né? Porque de repente ela falou assim: eu nunca mais vou te receber como filho. Saiba que se tiver reencarnação, eu vou pedir no mundo espiritual para fazer já lá a minha ligadura de trompas. Eu digo: nossa, coisa nada. Ao que ele então responde: pois então saiba que eu vou pedir uma vasectomia no mundo espiritual. Porque eles pensam que vão estar lá com o corpício, né? Que já vão começar a fazer ligadura de trompas e vasectomia. Esta mão, marcada pela experiência, segurando uma mão jovem, não teve como não lembrar do diálogo tão doloroso entre aquela mãe e aquele filho, e toda a reflexão que me foi possível fazer a partir dali. Como os espíritos da codificação nos alertam que, na maioria das vezes, os que se reúnem sob um mesmo teto, com o nome de família, pode ter ali grandes amores, grandes afetos do passado, mas na atual condição da Terra, quase sempre estão ali reunidos desafetos do passado, numa tentativa de ajustamento. Será que já compreendemos a importância da evangelização dos nossos filhos, já que os espíritos dizem que as famílias, na sua grande maioria, são constituídas por desafetos do passado? E procurando para o além, para o amanhã, será que já compreendemos que o filho de hoje pode ser através dele que teremos a oportunidade de uma nova encarnação? Como pai, ele como nosso pai, como nosso avô? Vamos lembrar do livro Há 2000 anos. Públio Lentulus, o senador, descobre que ele era bisneto de quem? Quem lembra? Bisneto dele mesmo. Não leram? Fica o convite. Vamos ler ainda hoje e à meia-noite a gente volta e se encontra aqui, tá bom? Ele era bisneto de Públio Lentulus Sura, que era ele próprio numa outra encarnação. Então, nós, ao evangelizarmos, ao levarmos os nossos filhos para a evangelização, nós estamos fazendo primeiramente por nós mesmos, para que no futuro, se tivermos que vir através desses filhos, que eles possam realmente já estarem seres muito melhorados, forem até melhores pais do que nós atualmente estamos sendo. Educação dos sentimentos. Como está faltando isso na sociedade atual? Há mais ou menos uns 10 anos, uma universidade americana resolveu abrir um curso, uma formação para o amor. Uma faculdade, um curso regular. Faculdade para o amor. Era uma faculdade para preparar para a vida, mas dessa forma, visando o amor. E nós sempre achamos que os americanos são muito avançados. Saiba que houve uma passeata de tal magnitude
que a universidade caiu pontos no Ibope da universidade e ela teve que cancelar as matrículas porque o americano não compreendeu que a ideia da universidade era preparar o ser humano para a vida nesta visão amorosa do processo de viver. A vida aí fora, meus irmãos, raramente prepara o ser para essa educação dos sentimentos. Pois é, os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, na evangelização, têm oportunidade. Detalhe, gratuitamente. Então nós vamos esperar para quando eles crescerem e eles tiverem, eles então decidirem se vão para a evangelização ou não? Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso com os nossos filhos da mesma forma que nós não vamos esperar eles crescer para eles decidirem se querem tomar as vacinas ou não. Então, do mesmo modo, a evangelização infantil a evangelização do adolescente é uma vacina para evitar no futuro as quedas espirituais. Porque hoje, o que mais se vê nos consultórios, nos pedidos de receitas de antidepressivo, é as criaturas tomadas por um imenso vazio existencial. No apagar das luzes do ano de 2013, a Organização Mundial de Saúde alardeou para o mundo inteiro o quanto a China é um país moralmente saudável, moralmente saneado. Por que a Organização Mundial de Saúde dizia isso, baseado no quê? No fato de que durante todo o ano de 2013, a China declarou à Organização Mundial de Saúde que em todo o território da China só haviam acontecido 13 homicídios, 13 assassinatos em toda a China no ano de 2013. Então a China ficou como um modelo naquele momento. Lá pelo final do primeiro trimestre de 2014, do ano passado, veio à luz documentos que a China guardou, que esses a China não mostrou para a Organização Mundial de Saúde. A China foi, em 2013, o país do mundo com o maior número de suicídios. Detalhe, suicídio de jovens, suicídio de adolescentes, por conta deste vazio existencial, por conta desta falta de motivação para o viver. Aí em 2014 veio a público, nos meios que tratam da saúde pública. Detalhe, veio a público em 2014. Porém, o mais grave da situação é que em 2014, no final do primeiro semestre, era a vez da Suíça, um dos países mais desenvolvidos do mundo, pedir ajuda à Organização Mundial de Saúde, porque só no primeiro semestre do ano passado, o número de suicídio de jovens, de adolescentes na Suíça superou o ano inteiro de 2013 da China, que era tão alto que a China fez questão de esconder esse detalhe. Então percebam, por que o nosso jovem está preferindo sair da encarnação pela porta do suicídio? Se hoje, aparentemente, há uma facilidade na vida, o que está acontecendo, se não em parte, este imenso vazio espiritual? A depressão que hoje graça no mundo, como estamos carentes de saúde da alma, de saúde espiritual. Nós esquecemos muitas vezes que os nossos filhos trazem as cristalizações mentais do passado e essas cristalizações mentais dolorosas estão atuando no presente. Então, a prece em casa, o evangelho no lar, conversarmos com os nossos filhos, os assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita, quanto vai ajudar para ir desfazendo as cristalizações mentais que eles trazem do passado, de outras encarnações. Na depressão também,
muitas vezes nós vamos ver que são espíritos que reencarnaram próximo de nós, da nossa família, mas trazem do passado o vício, olha a palavra que eu estou usando, o vício da tristeza, o vício da inveja, o vício da melancolia, porque há pessoas que elas têm ganho secundário. Na vida profissional temos visto muito isso, pessoas que têm um ganho secundário em viver com essa aparência de tristeza, de baixo astral, por mais doloroso que possa parecer, elas têm ganhos secundários com isso, e vai se tornando um vício existencial, que elas podem voltar, estar inclusive conosco nessa encarnação, trazendo aí na sua tela mental, trazendo aí no seu inconsciente esses vícios espirituais do passado, da tristeza, da melancolia, da inveja e por aí em diante. E aí nós vamos vendo a importância da evangelização também por conta da internet, do uso excessivo do celular. Nós vamos vendo o quanto os nossos filhos têm muito mais acesso às coisas do lado de fora do lar do que propriamente com a família. Cada vez mais nós estamos vendo casas, né, onde as crianças não têm hora para ir dormir, tem televisão no quarto, tem notebook no quarto, e a criança fica muito, né, por conta própria, dentro das quatro paredes do seu quarto. Então, se nós a evangelizarmos, ela saberá. Algum tempo atrás eu conversei com um senhor, ele não é espírita, porém, quando criança, ele ouvia muito as irmãs mais velhas que ele, duas irmãs mais velhas que eram espíritas. O que elas comentavam, o que elas falavam, ele, os pais e o restante da família eram católicos. E esse homem me contou que algum tempo depois, ainda na juventude, ele costumava passar pelos jardins de um hotel, onde a maior parte da família dele trabalhava. Ele passava pelos jardins do hotel para ir na casa dele, para ir para a casa que era nos fundos do hotel. E numa oportunidade dessas, uma mulher trabalhadora do hotel, uma mulher casada, que já há algum tempo se insinuava para ele, ela esperou ele escondida atrás de uma árvore, num dos canteiros do jardim do hotel. E ela veio, e ela o abraçou, o agarrou, e ele, como jovem, disse que sentiu um ímpeto, uma paixão violenta naquela hora, e o que o freou? O fato de ele ter escutado muita coisa bonita a respeito de doutrina espírita das irmãs mais velhas, mesmo ele sendo um adolescente católico. E ele disse, já que você é espírita, eu quero te contar, ele falou, um dia, num ímpeto de paixão, o que me refreou, e até hoje eu agradeço a vida, foi ter escutado a respeito da doutrina espírita, mesmo eu não sendo espírita. Então, se nós acreditamos que somos espíritos imortais, se acreditamos que os filhos que estão abrigados na nossa casa, na presente encarnação, por que será que nós estamos investindo tanto na evolução material desses filhos, desses espíritos, e tão pouco no aspecto espiritual? Se já compreendemos que não somos daqui, por que nós estamos passando tanto tempo, trabalhando tanto para trazer todo o conforto e toda a possibilidade de evolução material para esses filhos, e conversamos tão pouco a respeito do fato de que iremos embora sem levar absolutamente nada? No dia 2 de dezembro passado, desencarnou uma pessoa da minha família católica, e foi muito interessante a chamada missa de corpo presente. Família toda católica, os amigos católicos, talvez era eu a única pessoa espírita ali. E no momento da missa, chamada missa de corpo presente, o padre falou algo que o Robert costuma às vezes dizer nos grupos de estudo do Pai do Senhor. O padre falou assim, alguém de vocês já viu um caixão com gaveta? No início do sermão dele. Alguém de vocês já viu um defunto
junto vestindo uma mortaia com bolsos para levar os seus pertences. E ali ele começou então o seu sermão a respeito de que aquele que estava indo embora naquele momento, o que ele levaria é tudo de bom que ele havia convivido com a sua família, todo o bem que ele fizera a si próprio e aos outros, e todas as questões morais que ele havia lapidado e adquirido ao longo do tempo que ficara na terra. E fiquei surpreendida por ser uma missa, né? um evento na Igreja Católica. Então André Luiz nos adverte que raros são os que reencarnam entre amigos. A maioria reencarna entre desafetos. Isso está no livro Entre o Céu e a Terra, psicografia de Chico Xavier. Ora, se realmente nós desencarnamos quase sempre entre desafetos, fica muito interessante a história que vou lhes contar. Estudava em Florianópolis e um dia desci na rodoviária e resolvi caminhar da rodoviária até o lugar onde eu fazia o meu curso a pé de manhã cedo, mas como era um pouco cedo, eu fui atrás, caminhando atrás de dois adolescentes, dois rapazes de uns 16 anos, que provavelmente pelas roupas e pelas mochilas estavam indo para o trabalho, um sábado de manhã. E comecei a caminhar bem perto deles. E foi muito interessante ouvir dois rapazes, dois adolescentes, num sábado de manhã cedo, conversando e falando tão amorosamente das suas famílias, um para o outro. Mas o diálogo, que vou lhes contar, a parte do diálogo, é que foi muito interessante, já que André Luiz diz que na maioria das vezes não reencarnamos entre amigos e sim entre desafetos. Parece que não é do caso daqueles dois jovens, pelas coisas amorosas que cada qual falava da sua família, contando para o outro. Mas chegou um momento muito interessante que um deles olhou assim, falou assim para o outro: cara, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito agradecido a Deus, eu sou muito agradecido à vida, porque, cara, graças ao espermatozoide do meu pai, eu nasci numa família boa. Lindo, né? Lindo, né? Cheguei na escola, claro, contei com um bando de psicólogos, né? E aí foi muito interessante. Porque, particularmente, eu fiquei pensando, né? Se um dia ele conhecer a doutrina espírita, ele vai descobrir que não foi só graças ao espermatozoide do pai, que tem outros componentes, né? Que ele foi merecedor de nascer naquela que ele chamou de família boa. Então, nossos filhos precisam voltar para a verdadeira pátria, para o mundo espiritual, melhores do que quando aqui chegaram. Será que isso está acontecendo? Se nós parássemos agora para fazermos uma dinâmica de grupo, relacionada com o nosso ambiente familiar, será que nós iríamos sair daqui convictos de que os nossos filhos já estão realmente muito melhores para voltar, se forem chamados hoje, do que no momento em que aqui chegaram? Então, meus irmãos, no caso de dúvida a respeito disso, a evangelização é a possibilidade de auxílio aos pais nessa grandiosa tarefa. Porque o mundo aí fora está gritando, dizendo para os nossos filhos que esta é a sociedade do ter, que essa é a sociedade que eu vou ser visto e valorizado se eu tiver coisas. Então, para um pai, para uma mãe, está difícil, os senhores sabem, está difícil educar nesse momento. Porque os nossos filhos vão para a escola, lá há uma competição de ter, uma competição de coisas. Nosso filho vai para um divertimento, há uma competição material por coisas. Então a evangelização é a possibilidade de auxílio para que tenhamos ferramenta para ir conversando com os nossos filhos sobre a importância de ser. Porque levaremos daqui, como disse o padre na sua missa, não coisas nos bolsos ou numa bolsa, e sim tudo aquilo. Todo o bem que nós tivermos feito e aprendido a fazer. Todo
todas as qualidades morais que tivermos angariado. Tudo que aprendemos. Essas são as propriedades verdadeiras, as propriedades reais que levaremos conosco. Em algum momento, Jesus perguntará a cada um de nós que somos pais, mas a cada um de nós que é evangelizador, a cada um de nós que em algum momento foi professor. Jesus perguntará: o que fizeste do filho que eu te confiei? O que fizeste do evangelizando que te confiei? Do aluno que eu coloquei na sala em que você era a autoridade maior? O que fizeste daquele que foi para o teu convívio, para voltar melhor, porque tu precisará dele logo mais para uma próxima encarnação? Como temos escutado, queridos irmãos, ainda hoje, avós que dizem: ah, não, eu aviso para o meu filho, eu aviso para minha filha. Avô e avó é para estragar os netos. Educar, a gente educou os filhos. Se no momento em que eu posso distender isso um pouco mais, eu converso. Senão, eu apenas penso: o que será dele ou dela, ou que estiver dizendo isso, se precisar desse que ele diz que é neto e que ele está estragando para reencarnar? Divaldo Pereira Franco brinca dizendo que na Bahia há um conceito de avô, onde os baianos dizem que avô é um burro que o filho doma para o neto depois montar. Será que é só na Bahia? Porque na atualidade nós ligamos a televisão, nós abrimos um jornal e se lê, se ouve na mídia netos agredindo os avós, não é verdade? Será que este avô, nós estamos aqui fazendo apologia à violência, mas será que esse avô, quando o neto ainda era um ramo frágil, que poderia ser modelado no jardim da família, será que esse avô pensou que neto era para ser estragado? Por que será que neste momento na Terra foi preciso, às pressas, criar um estatuto do idoso? Se no passado nós respeitávamos os idosos, por que será que de repente teve que haver um estatuto do idoso? Não é o idoso agredindo o idoso, são os jovens. Então percebemos que na evangelização as nossas crianças, os nossos jovens vão saber do respeito devido ao outro. Mas essa vinda na evangelização, ela não pode ser algo esporádico. Ela precisa ter uma continuidade para, primeiro, a criação de vínculo, para que essa criança faça amizade com os coleguinhas, para que esse adolescente faça amizade, crie vínculos. Porque criando vínculo, ele virá. Quando chegar aquele momento, uma outra coisa não o atrairá tanto do que vir encontrar os amigos da evangelização. Haroldo Dutra, numa das suas palestras, diz que a maioria das crianças, os bebês que o pai traz para o centro espírita e vem para a evangelização, são espíritos já se reencontrando. O bebezinho, a mãe traz um bebê conforto, bota lá em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira na evangelização, o outro bebezinho também no seu bebê conforto, e se olham e sorriem, ou já fazem cara de choro. E aí Haroldo Dutra diz que muitas vezes já é ali na evangelização espíritos que tinham algum tipo de vínculo do passado se reencontrando. Interessante a gente saber que eles já estão ali na evangelização, aprendendo sobre o bem viver, sobre a saúde, o vigor espiritual. Ainda na importância da assiduidade, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, que é uma fala de Jesus, né? Não sei se a gente já parou para pensar que cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria deles é uma fala de Jesus. O título é uma fala de Jesus, né?
E o capítulo 17 é a fala de Jesus: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É claro que há uma redundância, né, nessa fala de Jesus, porque nós nunca seremos perfeitos como Deus, porque em Deus todos os atributos estão na condição supremo, soberania. Mas há um convite de Jesus para continuarmos caminhando sempre em busca da perfeição. Então, no capítulo 17, sede perfeitos, no item 4, Kardec pergunta: como se reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Nós então temos auxílio, nós temos ajuda destes irmãos que se preparam, que estudam, que fazem cursos para ser evangelizador. Numa palestra, Divaldo conta quando ele era evangelizador da Mansão do Caminho, não da Mansão do Caminho, mas do Centro Espírita Caminho da Redenção, que fica dentro, né, da Mansão do Caminho. Então, há anos, né, na época de juventude, o Divaldo, entre outras tarefas, era também evangelizador. Ele conta da dificuldade que os pais colocavam para levar os filhos à evangelização. Durante a semana, os pais diziam que é porque voltavam para casa extremamente cansados. Era muito difícil quem trabalhava no centro de Salvador, no final do dia, fazer o percurso até o bairro Pau da Lima, aqueles que lá moravam. Então, durante a semana, os pais colocavam dificuldades. Aí Divaldo deu a oportunidade de ser no sábado. À tarde, os pais disseram que era o único momento de eles terem algum tipo de lazer com o filho. Então, no sábado à noite, não, mas sábado à noite é dia de visitar a família, é dia de isso, daquilo. Então, que tal domingo de manhã? Como nada agradava, chegou um momento que o Divaldo disse: eu também me estresso. E eu me estressei. E aí eu disse aos pais que eles escolhessem o horário. Então, depois de muitos debates sobre dia e horário para a evangelização, ele declarou aos pais: digam em que dia e horário. E eu adequo toda a minha agenda, todas as minhas atividades em dia e horário, que vocês pais decidirem, que aí vocês realmente podem tirar um tempo para trazerem os filhos para serem evangelizados. Eu vou fazer a adequação da minha agenda para estar aqui, para ser o evangelizador. Não vieram. Tinha o Divaldo Pereira Franco para ser evangelizador dos seus filhos. E não vieram. Aí nós vamos pensar que o próprio Divaldo fala da pedagogia da dor. Porque nós temos a possibilidade de trazermos os nossos filhos para a pedagogia do amor. Mas em geral, só começamos realmente a caminhar, só vamos em busca realmente de alívio e esclarecimento, na grande maioria das vezes, quando somos acicatados pela pedagogia da dor. Há os que acreditam que somente com a dor, com o problema, é que as mudanças acontecem. Hoje se fala muito da geração Y. Já ouviram falar? Da geração do milênio e também da geração internet. Quem já ouviu falar de geração Y? No início, quando a ciência do comportamento humano detectou, à época, esses adolescentes estavam aí em torno de 14 e 15 anos. Hoje, a grande maioria deles, dos primeiros que foram chamados de geração Y, eles já estão aí na faixa de quase 25 anos. Mas estão vindo aí esses espíritos reencarnados que são chamados de geração Y e que num primeiro momento o mundo corporativista, o mundo do trabalho, dos negócios, realmente gostou deste público e começou a trazer para si, porque são jovens que focam numa determinada atividade, gostam de internet, eles sabem tudo de computador, tudo de internet. Então o mercado começou a absorver essa mão de obra, inclusive muito cedo. Só que eles são muito bons no trabalho que fazem.
porém no convívio, eles são folgados, são distraídos, superficiais nos relacionamentos e insubordinados. Esse e outros adjetivos são usados, adjetivo cada vez menos simpático, usado pelos estudiosos do comportamento humano, agora na atualidade a respeito da geração Y, da geração internet do milênio, que foi tão comemorada alguns anos atrás. Mas ora, se são espíritos que já vieram do mundo espiritual, com essa grande capacidade de entender de máquinas, de uma capacidade tremenda para aprender idiomas, então o que faltou? Faltou base, desde o berço, na questão moral, na questão da convivência social, da questão do interrelacionamento de modo mais saudável. Detalhe, atualmente se diz que a geração Y, por ter o que a gente chama de um limiar muito baixo, uma intolerância à frustração, eles não aceitam ser frustrados, eles não aceitam receber não. Então eles têm uma dificuldade para receber feedback negativo. Como na vida a gente não vai só elogiar, não vai sempre passar a mão na cabeça, está aí a geração Y no momento com um número enorme de suicídio e tentativa de suicídio. Eu já falei na tribuna dessa casa que em Joinville havia, até alguns anos atrás, infelizmente isso se perdeu, havia um acordo de cavalheiros entre a polícia, os meios, os lugares de saúde pública que trabalham com problemas psiquiátricos e a mídia. Polícia, mídia e todos os lugares em Joinville onde atende pessoas com algum tipo de problema psiquiátrico, de algum tipo de problema psicológico mais grave, havia um acordo de cavalheiros de que tentativa de suicídio e suicídio em Joinville, a mídia não informava o público. Os repórteres podiam até saber, mas eles não informavam o público. Os irmãos sabem por quê que havia esse acordo de cavalheiro? Infelizmente foi quebrado. Quem arrisca? A média é 7, respondendo uma coisa só, já está com a média. Para não incentivar o suicídio? Para não incentivar. De novo, vamos nos reportar à ala psiquiátrica. Quando a mídia noticiava uma tentativa de suicídio ou um suicídio, em geral nós nos preparávamos que íamos receber inúmeros pacientes por tentativa de suicídio. E eles eram unânimes a dizer: eu estava pensando nisso, eu não tinha coragem. Não sei se você viu, deu lá no programa desse, no programa daquele, aí eu peguei e resolvi então, se ele fez, eu fiz também. Foi uma pena esse acordo de cavalheiros ter sido quebrado, porque hoje o que estamos vendo, quem trabalha na saúde, é que a chamada geração Y é uma geração bastante propensa a ideias de suicídio quando é contrariada, quando é frustrada através dos feedbacks negativos. Então nossos filhos, queridos irmãos, nem sempre a idade afetiva deles, a idade emocional, ela é simultânea à idade cronológica. Hoje nós estamos aí numa geração que com 25 anos eles estão se comportando como adolescentes, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde resolveu mudar, né, a faixa etária considerada adolescência. Sabiam? Quem aqui tem em casa filho de 25 anos? Agora é considerado adolescente, tá? Antigamente, adolescente era até o rapaz, até ele ir fazer 18 anos e tirar a carteira de reservista ou ir fazer o serviço militar. Pronto, ali ele deixou de ser um adolescente e é considerado um adulto. A garota também, logo em seguida. Porém, a Organização Mundial de Saúde declarou que a adolescência vai até os 25 anos, porque na atualidade se percebe que idade cronológica e idade afetiva, na atualidade, estão muito desparelhas.
E aí nós estamos vendo, né, a geração neném. Quem sabe o que é a geração neném? Estava recentemente bastante na mídia, né? Quem trabalha nisso? Aquela geração que não quer nada, nem trabalha nem estuda, geração neném. No passado, os pais eram tratados nos consultórios de psicologia, lá pela faixa etária, quando a mulher entrava na menopausa, o homem se aposentava. Muitas vezes o casal ia para os consultórios fazer terapia por conta da síndrome do ninho vazio. E os filhos iam casando, iam se formando nos seus cursos, iam saindo de casa em busca de melhores oportunidades de trabalho, e o lar ficava esvaziado e esse casal perdia o sentido de viver. Então a ciência chamou isso de síndrome. Síndrome é aquele conjunto, né, de sintomas, e deu ao nome dessa síndrome a síndrome do ninho vazio. Daqui a pouco vai se começar a estudar a síndrome do ninho abarrotado. Porque hoje faz filho na adolescência, mas leva pra mãe criar, né? Não, mãe, mas não é pra sempre, é só até o bebê terminar a universidade, depois eu pego, né? Então os filhos casam, vão brincar de casinha, e não dá certo, volta pra casa do papai. Tem filhos, mas levam pra casa do papai. Então já está se falando, sim, da síndrome do ninho lotado. Só não tem nada escrito ainda. A responsabilidade dos pais na educação espiritual dos filhos que Deus lhes enviou. Já paramos para pensar nisso? Vamos lá no livro O Profeta, um livro espiritualista, né? Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. Pois é. Então, se não são nossos filhos, estão momentaneamente convivendo conosco para que cresçamos espiritualmente e para auxiliá-los no seu crescimento, parece que temos uma responsabilidade. Quem já viu o filme Procurando Nemo? Ninguém? Só Gilvan e eu? Temos coragem, não é um filme infantil. Ele é um filme para a família. Então, é uma adolescência ainda lá. Isso. Mas ele não é um filme infantil, ele é um filme para a gente assistir em família. Quem é? De quem o filme trata? O filme é a história de quem? Oi? O Nemo Perdido. Do Nemo Perdido. Então o filme é sobre o Nemo? Não, é do pai e do filho. O filme conta a história de Marlin. Então, Procurando Nemo, né? É a história de uma família de peixe palhaço que é atacada por um peixe barracuda. E o peixe come todos os ovos e só sobra o Nemo, ainda um ovo, né? Ainda um embrião. E o Nemo, por ter sido mordido pela barracuda, ele nasce com uma nadadeira defeituosa. E o pai, que ficou viúvo, cria o Nemo como um pai super protetor. Na atualidade, Nemo é fantástico nós assistimos em família, porque na atualidade nós estamos vendo na família essa disparidade. Ou pais excessivamente protetores, é que estamos como pais um pouco perdidos, porque os tempos e a própria dinâmica familiar, ela mudou muito e mudou repentinamente. A nossa geração, por exemplo, nós vivemos dois modelos de família. Nós conhecemos como era a família quando éramos filhos em casa, e que é muito diferente da família que hoje nós constituímos, que nós temos. Então o modelo de família está mudando muito rapidamente. Então nós estamos vendo, por um lado, pais super protetores. No meio, nós estamos vendo pais que se equivocam naquela ideia de tudo que eu não tive eu quero dar para o meu filho. E aí excede. E por outro lado, nós estamos vendo pais que deixam muito a desejar, porque se recusam a sair do papel de solteiros, de jovens, de adolescentes.
Cheguei em casa um dia e a filha estava assistindo o programa Super Nani e dando risada. Depois, quando terminou o programa, ela contou a seguinte história: que a Super Nani, naquele dia, Super Nani vai em casa por causa das crianças, né? Vai educar as crianças, é isso? Quem que a Super Nani vai educar? Vai. A Super Nani não vai em casa por causa das crianças. Prestem atenção. Não é. A gente, né? Porque a mãe escreve aquela carta chorosa, né? Aí ela vai educar a mãe e o pai. Então a filha me contou a seguinte história: que a Super Nani foi numa casa onde a mulher passava a manhã com os 2 filhos e dava conta de tudo, da casa, de ajudar nas lições, nas tarefas da escola, corria. E ainda deixava os filhos no colégio e ia trabalhar. Porque havia um combinado entre o casal, que ela nunca veio em casa para ver se o combinado era cumprido, de que ele iria buscar as crianças no colégio, traria para casa, e aí era a vez dele, então, fazer o papel de pai e de chefe da casa. E foi isso que ela escreveu para a Super Nani, que não sabia por que os filhos choravam muito, os filhos a incomodavam muito no período da manhã e que ela estava ficando muito estressada. Lembram que primeiro a Super Nani fica lá, né? Ela não interfere, ela vai ver a dinâmica familiar. E nessa dinâmica familiar, ela viu a mãe durante a manhã correndo, limpando a casa, fazendo comida, ensinando as tarefas. Ela viu toda a correria da mulher, a mulher sai, leva os filhos na escola. E aí a Super Nani ficou esperando para ver como era a dinâmica do pai com os filhos. E aí o pai vai, traz as crianças da escola e a Super Nani por ali sem abrir a boca. E o pai diz para as crianças: digam cada um o que quer para o jantar, que o pai vai fazer o que cada um quer comer. Aí cada criança disse o que queria para o jantar. E o pai falou: então vocês vão lá, tomem um banho, fiquem bem bonitos, se arrumem, que o papai vai cozinhar o que cada um quer. E o pai foi para a cozinha. E a Super Nani ficou por ali. As crianças subiram e foram tomar banho. A Super Nani ficou ali, vendo o pai assim, não sabia onde estava a panela, não sabia onde é que tinha colher. Enfim, ele não morava ali, dava a impressão. De repente, enquanto ele estava cozinhando, ela sobe para ir ver como é que as crianças davam conta de tomar banho sozinhas. E quando ela chega no banheiro, as crianças estavam lá esperando por ela. Moça, aí vem cá. Daí ela entrou no banheiro assim: olha, a gente quer dizer pra ti que aquilo é tudo teatro, tá? Aqui em casa não é nada disso. Ele nos tira da escola, deixa na casa da minha avó, que é a mãe dele, ele vai pra academia e volta correndo para nos pegar da casa da avó antes das 10, porque a minha mãe sai de trabalho às 10 da noite. Percebam por que a Super Nani estava ali. Então, na atualidade, estamos vendo isso. Pais, ou muito, dando muita atenção, uma super proteção, ou pais trocando o educar por dar coisas, ou então, pais que não querem sair do papel de filhos. Aí vamos ao Livro dos Espíritos. Na questão 775, qual seria, pergunta Kardec, para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Nós estamos vivendo com uma geração extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Se os irmãos não perceberam, ou se não tem isso em casa, que bom. Mas pode ser que não tenham percebido. As nossas crianças, elas têm mesmo um período de egoísmo ao longo da infância. Mas isso tem que diminuir na primeira infância. Porque aí ela está indo, se nós formos lá ver, né, todo o planejamento da infância conforme os escritos de Piaget. Quando ela entra na escola, esse período maior de egoísmo nela, ele tem que estar já um pouco mais acalmado, para que ela consiga conviver com os coleguinhas na escola. E o que estamos vendo na atualidade é a criança, esse espírito reencarnado na sua fase infantil, levar durante um período muito longo esse egoísmo, essa ideia egoísta de farinha é pouca, meu pirão primeiro. Popularmente, dessa forma. Então ele vai para a escola e ele acaba sofrendo um pouco mais, porque na escola ele terá que trabalhar essa questão do egoísmo ou ele não conseguirá
conviver. E aí cabe a nós, cabe aos evangelizadores, a nós pais que somos os evangelizadores primeiro. E agora então uma psicofonia, Joana de Ângeles, numa noite de Natal, nos trazendo uma mensagem de Natal através do médium Divaldo Pereira Franco. Numa noite de Natal, Joana nos diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao estudo do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Já pararam para pensar? Jesus virá em visita. Aqui dos irmãos, quem faz o estudo do Evangelho no lar, ou o culto do Evangelho no lar, cada família chama de uma forma. Quem já instituiu uma noite, uma tarde, um momento, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, na semana, para o estudo do Evangelho no lar na sua casa? Poucos. Muito poucos. Queridos irmãos, esse é um momento muito amoroso. Esse é um momento em que nós vamos estudar um trechinho do Evangelho e vamos conversar aquele trechinho do Evangelho à luz da doutrina espírita, mas trazendo para o cotidiano. A nossa criança vai trazer como exemplo alguma coisa que ele viveu na escola. E nós vamos, dentro daquele trecho daquela noite no Evangelho, nós vamos comentar aquele fato. Algo da mídia, nós vamos trazer para aquele momento do Evangelho para comentar aquele fato da mídia à luz da doutrina espírita. É uma pena que entre os espíritas o culto do Evangelho no lar ainda seja tão pouco difundido. Porque nós vamos lembrar da sociedade romana. A sociedade romana, ao tempo de Jesus, aquele império, era, entre aspas, dono de quase todo o mundo conhecido então. Então o Império Romano tinha tudo para se transformar numa potência imensa, muito maior do que já era. O que aconteceu? Por onde começou a derrocada do Império Romano? Essa derrocada começou pela família. É na psicologia, é na filosofia que vamos estudar com profundidade que a derrocada do Império Romano não aconteceu exatamente por conta de disputa por poder, mas sim porque a base da família romana antes dessa grande expansão era pai, mãe e filhos. A mãe era a matrona, aquela que comandava o lar na ausência do marido. O pai era chamado de pater familia. Por isso que nós nos chamamos família. Ele era o pater familias. Ao pai cabia no lar a função de educador e de sacerdote, porque cada casa tinha o seu altar e o seu Deus que protegia aquele circuito familiar, chamado Deus Lar. Quando os dois se casavam, marido e mulher, cada um trazia da sua família uma imagem lá do seu Deus. Então aí já eram os Deus Lares. Por isso a palavra lar para definir casa. Acontece que com a expansão do Império, começaram a trazer para Roma uma abundância de escravos. Os povos derrotados vinham na condição de escravo. E como vinham, por exemplo, gregos, que tinham uma cultura muito maior, muito mais avançada do que a cultura do romano, essa grande massa de escravos, cultos muitas vezes, barateou de tal forma, vinham como escravo, a mão de obra romana
que o pai e a mãe deixaram de se ocupar da educação dos filhos. O pai passou a ficar um tempo maior no mundo social, no Senado, nas termas dos banhos públicos, em conversa. A mãe passou a dedicar um tempo maior à sua beleza. Quando vamos ler sobre o ritual de beleza de uma romana que tinha posses, demorava a manhã inteira. Então ela ia para as termas com as amigas, que eram os banhos públicos, e os filhos passaram a ficar na companhia, sob a responsabilidade dos fâmulos, dos escravos. E começou aí a derrocada do Império Romano, porque a derrocada começou na família. Aquela criança que até então recebia lições e exemplos morais do pai e da mãe, ela foi deseducada pelo escravo que odiava aquele povo que o fizera escravo, quando em sua nação ele era livre. Costuma-se dizer que Roma conquistou a Grécia. A Grécia passou um grande período da sua história cativa dos romanos. Então costuma-se dizer que Roma conquistou a Grécia, trouxe os gregos para Roma, e os gregos conquistaram os filhos dos romanos. Algumas décadas depois, esses filhos que foram educados por alguns gregos já não tinham mais o mesmo respeito pelo senso de família, o mesmo respeito pelas tradições romanas, porque eles foram educados por povo escravizado que perdera sua liberdade, portanto os odiava. Então percebam o quanto é importante, se nós falamos de um mundo melhor, se nós falamos de uma terra melhor, de um planeta melhorado, a importância que é prestarmos atenção. Que bases, sobre que bases nós estamos fazendo a preparação da nossa família? Porque na atualidade as relações familiares, na maioria das vezes, se constituem com ênfase nos problemas na maior parte do tempo. Também já contamos na tribuna dessa casa, no última vez em que foram revistas as cartilhas pedagógicas do MEC, resolveu-se por tirar das lições de matemática a palavra problema. As professoras não podem mais dizer ao aluno: agora tire o caderno de matemática que nós vamos resolver problemas. Descobriu-se que algumas crianças ficam travadas e passam inclusive a não gostar de matemática. Por que será? A média é 7 para quem responder. Por que será que as crianças estão tendo problemas com a palavra problema? Porque tem muito problema em casa. Elas ouvem demais essa palavra em casa. Ô pai, tu sabia? Olha, por favor, estou chegando do trabalho agora com a cabeça cheia de problema. Então a criança ouve tanto a palavra problema que nas aulas de matemática na escola a sugestão do MEC é que o professor use uma outra palavra. Vamos tirar o caderno, vamos resolver uma equação, qualquer palavra menos a palavra problema. Mais importante do que dizer que ama, o importante é exercer o verbo amar. Às vezes, só na hora do desencarne, a família tem a oportunidade de falar de amor. Aí debruça-se sobre aquele corpo inerte, fala de amor, grita o quanto ama. Por que não fazermos isso enquanto ainda estamos respirando? Então é dito que na atualidade nós não temos tempo. O tempo passado com os filhos antigamente era em torno de 19 horas. Numa semana, ao longo de uma semana, a mãe passava em torno de 19 horas com os filhos. Mas foi feita uma pesquisa na atualidade. Quantas horas a família, lá até a década de 70, um pouco antes, a mulher, a mãe, passava em torno de 19 horas semanais,
ali com o filho. Quantos vocês acham que hoje na pesquisa é passado com os filhos? Em torno de quantas horas? Não chega a Com 3. essa correria da atualidade. Não chega a 3, acho. Não chega a 3 ao longo da semana? Quem dá mais? Menos de 3? Pois eu vou contar uma coisa para vocês. A pesquisa, muito bem fundamentada por sinal, nos revela que hoje, com toda a correria, ainda é em torno de 19 a 20 horas semanais. Sabe qual é a diferença? A diferença é positiva, inclusive. No passado, a pesquisa mostrou que a criança tinha esse tempo passado com a mãe. Hoje, ela recebe em torno de 19 a 20 horas de tempo passado com a mãe ou com o pai. Porque na atualidade o pai está de alguma forma mais presente. Hoje nós vemos o pai levando ao jardim de infância, levando ao colégio, levando ao pediatra. Imagina, se eu vou conseguir lembrar do meu pai me levando ao pediatra. Hoje o pai leva ao pediatra, os homens levando o bebezinho no colo, né? E ainda aqui assim, ó, no cotovelo, a bolsa de fralda. Isso é lindo. Então tem coisas maravilhosas acontecendo, sim. A pesquisa diz que nos dias atuais, com toda essa correria que a família tem, essa correria da vida moderna, a criança tem em torno de 19, 20 horas de atenção semanal, como no passado. A diferença é que hoje não é só da mãe. A mãe ficava no lar e o pai ia, né, para o mundo do trabalho. Hoje a criança recebe essa atenção dos pais. Então o que mudou? É que depois que termina esse tempo aí dado pelo pai e pela mãe, o filho é colocado no quarto e ele fica para fazer o que ele quiser. Então ele entra na internet, ele vê o que ele quer. Recentemente uma amiga dentista, ela me contou que passou um vexame no Shopping Miller de Joinville. Estava acontecendo uma exposição de armas do exército. E ela foi dar uma volta no sábado com o filho pequeno no shopping. E aí viram lá os cartazes que no andar superior tinha essa exposição de armas. E aí o filho pediu para ver. E de mão dada começaram a andar, era um sábado pela manhã. O local da exposição de armas estava muito cheio e ela com o filho pela mão e de repente ele aponta para uma arma num dos estandes e diz assim: mãe, olha ali, mãe, ó, arma para matar negro. A mãe disse que aquilo foi na direção dela, né? Todos os olhares na direção dela. Ela disse que foi fulminada pelas pessoas que estavam na exposição. E ela disse que ficou vermelha, né? Ela disse: meu filho, o que é isso, meu filho? Como assim arma de matar negro? Não, filho. É sim, arma de matar negro. Igualzinha daquele jogo que tu me deu. Ela pegou o filho pela mão, saiu dali, ela disse até porque ficou com medo do populacho, né? E foi para casa e disse: deixa a mãe ver o joguinho que a mãe te presenteou. Então era um jogo de computador que ela comprou, mas pela correria do dia a dia ela não sentou para ver antes de presentear o filho. E lá realmente era um jogo para matar negros. Então ela estava criando, ela estava formatando dentro da sua casa alguém que poderia vir a ser um preconceituoso. E ela só soube disso passando o maior vexame numa exposição de armas. Então nós ainda temos um tempo grande para passar com os nossos filhos. A questão é o que nós fazemos depois. Qual o papel da família na evangelização? A família assume relevante função no processo evolutivo dos espíritos encarnantes. Livro dos Espíritos, questão 582. Ocupação dos espíritos. Então, nessa questão, Kardec pergunta para os espíritos da codificação: pode-se considerar como missão a paternidade? É uma missão e um gravíssimo dever. E aí pegamos só o final da resposta, quando os espíritos dizem: Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Nós nos preocupamos tanto
com as vacinas corretas, com a ida ao pediatra. Nós nos preocupamos tanto com as coisas do lado material dos nossos filhos. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Já que falamos em pediatras, os irmãos sabiam que há, da Organização Mundial de Saúde, uma estimativa de que daqui a mais ou menos 10 anos no Brasil não haverá mais pediatras? Haverá um número reduzidíssimo de pediatras? Já ouviram falar isso? É um dado da Organização Mundial de Saúde para o Brasil. Está cada vez menor o número de médicos que se especializam em pediatria. Fomos descobrir o que estava acontecendo. E é justamente numa entrevista com um médico homeopata de Curitiba, daqui a pouco eu lembro o nome dele, Dr. Gamarra, amigo de Haroldo Dutra Dias. Dr. Gamarra, um médico homeopata, ele conta, numa das suas palestras, que a terceirização da educação dos filhos está fazendo com que os médicos tenham medo de assumir a pediatria. Porque o pai ou a mãe é chamado lá na escola, lá no jardim de infância, lá na creche, porque a criança está febril, sabe, né? É lei, criança febril não pode ficar, tem que ser chamado os pais. Aí chama o pai, chama a mãe, ele leva o pediatra, chega lá e não sabe nada. Tá, mas como é que ele dorme? Não sei, peraí, deixa eu ligar para a babá. Ele tem que ser alimentado? Peraí, deixa eu ligar para a creche. A terceirização no processo de educar as crianças está fazendo com que o pediatra tenha medo de atender e diagnosticar. Ainda da responsabilidade dos pais, conta-se que Chico Xavier estava um dia em São Paulo, numa visita ao movimento espírita paulistano, onde ele tinha sido convidado a ir a São Paulo para receber um cheque de doação para aquelas famílias carentes que ele auxiliava. E um espírita, num determinado momento desta conversa, um chá que houve, onde o Chico recebeu o cheque, ele vai a Chico Xavier e diz: "O Chico, você não acha, nós que somos espíritas, que já sabemos da importância da preparação desses filhos como espíritos imortais que são, você não acha, Chico, que todo casal espírita devia ter somente um filho, no máximo 2? Aí o Chico sorriu, né, naquele jeito mineiro, não disse nem sim nem não, porque isso é uma questão de fórum do casal, né? O Chico disse assim: "Olha, meu filho, está aí uma coisa que eu não posso dizer porque eu não sou casado. Mas, meu filho, eu vou dizer para você o que eu tenho feito. Eu tenho pedido muito para Emanuel, que Emanuel rogue junto a Maria de Nazaré, para que na próxima encarnação, meu filho, eu possa vir uma mulher, porque eu quero dar à luz, meu filho, a pelo menos 4 espíritos trevosos." Parece nós quando engravidamos, né? Ai, Jesus, fazer com que venha como meu filho um espírito trevoso, porque eu quero dar conta dessa tarefa, né? Pois é. Nós que ainda não temos a consciência de um Chico Xavier, então recebemos aqueles com os quais temos compromissos do passado. Vamos levá-los para a evangelização, que nos auxiliará a resolver essas questões do passado. Joana de Ângeles nos informa que na atualidade nós temos preocupação de oferecer a melhor alimentação aos nossos filhos, o melhor círculo de amigos, nós vestimos os nossos filhos de forma decente e agradável, temos preocupação de encaminhá-los aos melhores professores dentro da nossa renda, temos preocupação de proporcionar-lhes os médicos mais eficientes e os mais eficazes medicamentos quando estejam enfermos, temos a preocupação de conceder-lhes meios para a manutenção da vida, temos a preocupação de encaminhá-los na profissão de escolha. É natural que também, diz Joana de Ângeles, tenhamos a preocupação maior de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir, um futuro espiritual seguro. E esta rota, Joana de Ângeles nos diz, é a doutrina espírita. Continua ali, o colocado em vermelho foi por minha conta. Portanto,
devemos encaminhá-los às escolas de evangelização dos centros espíritas, ou do contrário, não estaremos cumprindo com as nossas obrigações. Psicografia de Edivaldo, no dia 23 de agosto do ano de 1982, e continua atualíssima. Para fechar, fomos buscar no portal da FEC, da Federação Espírita Catarinense. No seu portal diz: evangelizar é, e ali vai dizendo o que é evangelizar na opinião da Federação Espírita Catarinense. E pensamos esse: evangelizar é buscar construir uma juventude com qualidades e virtudes, buscando usar a máxima de que educando os pequenos não precisaremos punir os homens. Esta é fantástica. Educando enquanto são crianças, não precisaremos punir os homens, pois é na evangelização que conseguiremos, enfim, colocar a verdade da doutrina de uma forma amorosa e com dedicação. Muito obrigada, queridos amigos, pelos ouvidos pacientes e amorosos. E que o amor do Pai, a paz desse amoroso Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a doutora Natália de Almeida pelas palavras, pela pesquisa. O que mais dizer, né? Pode dizer depois de uma exposição como essa. Alguma dúvida, alguma questão? Vamos aproveitar mais alguns minutos que a Natália está conosco. Oi, João, eu ia ficar quieto, mas depois dessa exposição maravilhosa, se a senhora me permite, eu gostaria de contar um negócio que aconteceu ontem na minha casa, com um vizinho que veio de Curitiba e uma menininha de... não tem 3 aninhos. Ele disse: seu Darcy, eu posso usar o seu computador? Pode. Não, que eu quero ver um negocinho ali para minha filha, e chamou a esposa e abriram um site americano, porque o cunhado está nos Estados Unidos, para trazer uma boneca para a filha. E a filha na frente do computador, e começou aquela questionamento: a menina que é esse, que é aquele, que é aquele outro. Cada bonequinha que passava era uma briga que a menina fazia, que não era aquela outra. Me perdoe, né? Eu achei minha parte um absurdo, porque a menina, quando passava o que ela queria, sorria, quando passava o que não queria, chorava. Que tipo de criança que tipo de jovem vai formada ali, né? Não sei, eu fiquei triste até com a situação. Tem uma coisa interessante nesse exemplo, seu Darcy, porque esse é um momento em que nós estamos perdendo a oportunidade de ensinarmos negociação com os nossos filhos. Porque se lembrarmos da nossa infância, não tinha possibilidade de negociação. O pai e a mãe diziam: vai ser esse, e acabou. Hoje é dado ao filho essa possibilidade de negociar, porém as crianças estão aprendendo chantagem emocional, porque os pais estão perdendo a oportunidade de negociação, que é lindo, vai ajudar a prepará-los para a vida, só que está sendo perdido pela chantagem emocional que é deixada a criança fazer. Natália, eu fico triste com uma situação e feliz com outra. Fico triste que os nossos tarefeiros e os nossos, não só tarefeiros, mas os nossos frequentadores mais assíduos da casa tenham perdido um tema como esse. Então, na qualidade. Ontem ainda nós, na saída com o seu Ney, nós comentávamos, com a Rosa também hoje, que há um esforço coletivo da casa para promover essa jornada e todas as atividades da casa, as atividades como um todo. Talvez hoje a chuva tenha prejudicado um pouco, embora tenha sido 2 horas antes. Isso me deixa triste. Para um tema como esse hoje, era preciso que a casa estivesse faltando cadeiras, um tema como hoje. Quem não veio perde, e sempre perde. E quem perde são os que mais estão na casa, não são os nossos visitantes, que a gente com o dia a dia da casa identifica. O que me deixa feliz é você trazer o resultado dessa pesquisa, Fiquei muito feliz porque ajudei a Angelita a levar o Raul no pediatra ontem.
Isso Angelita, a moda não basta ser pai, Angelita, tem que participar. Mas, e aí vem a pergunta, só um pouco. Eu e a Angelita estamos com o Raul há 6 para 7 meses, né? Em nós dois havia não vou dizer um medo, mas um receio, porque nós, para os padrões brasileiros, estamos somos pai e mãe mais tardiamente, né? Hoje, mais do que nunca, a gente descobre que não há uma fórmula exata e a gente nota muito erro dos outros pais, mas e os nossos erros? Como é que fica? O nosso medo de errar, como é que fica essa insegurança dos pais? Isso, e nós vamos errar. Nós vamos errar, mas está tudo certo. Porque o pai sabe, já sabia disso antecipadamente, e nós vamos errar. Um dia minha filha disse: mãe, tu pensa? Eu lembro daquela vez que tu mentiu para mim. E eu falei: mas quando foi? E aí ela disse: o que foi? Eu digo: meu bem, eu não menti para você, sim, porque depois eu descobri que não era assim. Eu disse: e aí a mãe descobriu junto com você, porque a mãe não mentiu para ti. A mãe disse conforme a mãe sabia naquele momento. No dia que tu descobriu como era de fato, a mãe descobriu junto com você. Então tá tudo certo. O pai sabe que nós não somos perfeitos, somos perfectíveis e manda espíritos perfectíveis também. Então tá tudo certo, nós vamos caminhar juntos. Agora, Giovana, se os trabalhadores da casa me permitem, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão valorizando demais as ausências. Os trabalhadores não vieram. Vocês estão valorizando as ausências e eu vou convidá-los para valorizar as presenças. Vocês estão de parabéns. Vamos valorizar as presenças.